É, pessoal, é o seguinte, o nosso assunto agora, né, continua sendo a dedução natural. O que eu vou fazer aqui? Vou apresentar para vocês um método, né, da dedução natural, vou fazer uma espécie de revisão, tá bom? Vou apresentar duas maneiras de você utilizar a dedução natural, certo? Uma que já foi falada até no vídeo, né, nos vídeos de pré-aula, foi na aula do semestre passado, que é apresentado nesse livro aqui, o Lógica para a Computação, e um outro método que também é bastante utilizado, né, que eu peguei desse outro livro aqui, que é o Iniciação à Lógica Matemática, certo? São dois livros bastante conhecidos. O primeiro já é velho, conhecido de vocês, que eu utilizo bastante aqui nessa nossa disciplina, certo? Antes da gente passar, propriamente dito, para a dedução natural, eu queria só revisar com vocês um conceito que eu peguei nesse outro livro aqui. Esse livro aqui é bem interessante também. O título dele é Lógica, uma introdução voltada para as ciências. Ele tem uma linguagem bem bacana, bem acessível, bom? E uma das coisas que eu mais gosto nele é que em todos os capítulos tem várias biografias de matemáticos, de lógicos, certo? Então é bem interessante para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento e enriquecer a nossa bagagem cultural matemática, certo? Bom, uma definição que ele coloca aqui para a gente sobre o que é a dedução natural, ele diz o seguinte: dedução natural é um método de demonstrar validade usando inferências válidas já demonstradas. Então, essa é a essência da dedução natural, né? Na aula passada, na semana passada, eu apresentei para vocês um método axiomático. No método axiomático, nós utilizamos axiomas, que são fórmulas da lógica proposicional, e o princípio da substituição, e também uma regra de inferência, que no caso era a regra modus ponens, né? O método axiomático, ele não é muito amigável. Vocês devem ter prestado atenção, devem ter percebido que quando você pega um argumento para verificar a validade dele, usando o método axiomático, ele é um tanto trabalhoso, certo? Então, e outra coisa, o método axiomático que eu apresentei para vocês é um dos muitos que existem, né? Então, naquele método, o autor utilizou apenas 3 axiomas, mas você pode utilizar diferentes métodos. Inclusive, nesse livro Lógica para a Computação, o autor apresenta um método com 10 axiomas, certo? Então, isso varia bastante de autor para autor, correto? A dedução natural, ela, a meu ver, é um método bem mais amigável, bem mais simples, né? E computacionalmente falando, também mais fácil de implementar, certo? O método axiomático já é mais punk, tá bom? Bom, o nosso autor ainda diz o seguinte: o procedimento de demonstração é um método passo a passo para determinar a validade ou invalidade de uma inferência. A última questão do nosso quiz, que vocês responderam no primeiro tempo, exigia que vocês construíssem uma demonstração. A demonstração, como está colocado aqui para vocês, é um método passo a passo, um procedimento passo a passo que vai determinar a invalidade ou validade de uma inferência, né? Bom, mas eu estou falando muito sobre inferência, só para refrescar a memória de vocês. O que é uma inferência? Uma inferência é uma maneira de você chegar a uma determinada conclusão. Então, você tem um conjunto de premissas ou de hipóteses, e essas premissas e hipóteses dão sustentação à conclusão que você chega, certo? Então, já foi dito várias vezes para vocês que um argumento válido, uma inferência válida, é aquela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Se eu tiver uma conclusão falsa e premissas verdadeiras, então eu tenho um argumento inválido, ou também conhecido como falácia, né? E isso tudo já é só mesmo para a gente refrescar a memória um pouquinho, certo? Então, vou passar aqui para a nossa lousa digital, e eu gostaria de mostrar para vocês esse método, né, da dedução natural que os autores do livro Lógica para a Computação utilizam, certo? Antes da gente passar para ele, eu só queria reforçar o seguinte: essa semana eu estava lendo um livro e me deparei com uma frase do matemático Gauss, né, que também é conhecido como o príncipe dos matemáticos,
onde ele dizia o seguinte, que era mais ou menos assim, o que importa não são as notações, mas sim as noções, certo? Ou seja, o mais importante para vocês que estão no processo de aprendizagem é compreender as noções do que vem a ser a dedução natural, certo? Eu vou apresentar 2 métodos de você empregar a dedução natural. Um método que alguns poderão achar mais fácil, outros mais difícil, enfim, mas os 2 métodos conduzem ao mesmo destino, vamos dizer assim, certo? E o que você precisa realmente compreender bem é as noções, não as notações, né? As notações elas são puramente sintaxe, tá certo? Então, vamos lá. Nessa nossa tela, que eu estou apresentando aqui para vocês, nós temos... Opa, peraí... Pronto, agora sim. Então, a dedução natural, como foi dito para vocês, ela é baseada em regras de inferência. Essas regras de inferência são inferências válidas, são argumentos válidos. Ou seja, todos eles são tautológicos, tá certo? Bem, nesse método que eu vou apresentar para vocês, ele é baseado em 2 princípios. Um princípio de inclusão e um princípio de exclusão. Inclusão e exclusão de quê? De conectivos, né? Ou seja, aqueles conectivos que a gente já vem trabalhando, né, com exceção do conectivo da bicondicional, esse método utiliza todos aqueles 4 conectivos. Negação, conjunção, disjunção e a condicional, certo? Bem, nesse método, nós temos o quê? Para cada conectivo, nós vamos ter uma regra de exclusão e uma regra de inclusão. Ou seja, na regra de exclusão, eu aplico ela para excluir aquele conectivo. É muito óbvio, Lulante, o que eu acabei de dizer, né? E na regra de inclusão, como o próprio nome já diz, eu a utilizo para incluir um determinado conectivo. O que vocês precisam prestar muita atenção, ter bastante consciência, com relação à estrutura que você está trabalhando, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com o conectivo da condicional. No conectivo da condicional, eu tenho a regra de exclusão, que é essa daqui, onde sobre essa linha horizontal nós temos as nossas hipóteses ou nossas premissas, e aqui embaixo eu tenho a nossa conclusão. Ou seja, dessas premissas aqui, dessas hipóteses aqui, eu vou derivar isso daqui, esse B, certo? Bom, vocês podem observar bem atentamente e vão reconhecer algo familiar. Ou seja, essa regra de exclusão do conectivo da condicional, ela é a regra modus ponens, né? Então, o modus ponens é algo que vai estar muito presente nesse trabalho de demonstração, certo? Ou seja, dado uma condicional, a condicional B e a proposição A, que no caso aqui é o antecedente dessa condicional, eu posso derivar B, certo? Então, o que é que nós observamos aqui? Como ela é uma regra de exclusão, eu simplesmente excluí o conectivo da condicional, beleza? Bom, agora vamos para a regra de inclusão. Na regra de inclusão, você precisa ter cuidado com um fato muito importante. Seguinte, observe que aqui, esse A, essa proposição A, ela está entre colchetes e tem um I, que indica um índice qualquer, nela aqui. Isso daqui, turma, é o que a gente chama de hipótese, hipótese assumida. Ou seja, essa hipótese aqui, originalmente, ela não estava no argumento, certo? É uma hipótese que você pode assumir como sendo verdadeira, tá bom? Aí tem um detalhe importantíssimo. Quando você aplica a regra da exclusão do conectivo da condicional, você precisa, eliminar essa hipótese que você assume. Outras regras que vocês vão ver aqui, de inclusão de conectivos, também utilizam esse princípio de eliminar a hipótese que você assumiu. E é aí que esse método de dedução natural, ele fica um pouco mais complicado do que o segundo método que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, certo? Então, observem aqui. Nós temos aqui uma
uma hipótese B, né, que já foi dada, e nós assumimos, né, uma hipótese assumida, a índice I. Então, nesse caso aqui, eu incluí o conectivo da condicional. Ou seja, se eu tenho uma premissa B, né, que já está lá no conjunto das minhas premissas, e eu quero incluir, né, inserir o conectivo da condicional, eu posso assumir uma hipótese qualquer, uma hipótese A qualquer, e fazer essa condicional. No momento que eu construo essa condicional, significa que eu eliminei essa hipótese que eu assumi anteriormente, certo? Como os exemplos vão ficar mais claros para vocês entenderem, tá certo? Realmente, essas regras de inclusão de conectivos, elas são um tanto confusas. Bom, vamos partir aqui adiante. Aqui nós temos agora a regra da inclusão do conectivo da conjunção. Essa é uma regra bem simples. Eu tenho aqui duas premissas, A e B. Então, eu assumindo que essas premissas são verdadeiras, né, eu posso tranquilamente fazer a inclusão delas. A regra de exclusão da conjunção também é bem simples, né? Então, se eu tenho aqui uma conjunção e ela é verdadeira, eu estou assumindo ela como verdadeira, eu posso simplesmente eliminar o conectivo da conjunção e trabalhar apenas com um dos conjuntivos. A regra de exclusão do conectivo da conjunção, ela é dupla, né? Então, o autor coloca ela em duplicidade apenas para que vocês compreendam que, através dela, eu posso eliminar ou ambos, aliás, eliminar o conectivo da conjunção e trabalhar com ambos os conectivos. E outra coisa, se eu tivesse aqui uma conjunção com vários conjuntivos, então poderia aplicar várias vezes essa regra de eliminação da conjunção até que eu ficasse apenas com os átomos, ou seja, com os símbolos proposicionais. Beleza? Bom, agora vamos para um outro conectivo, no caso, o conectivo da disjunção. E no conectivo da disjunção, a minha regra de inclusão ela é bem tranquila, é bem simples. Ou seja, se eu tenho uma determinada proposição, eu posso fazer a conjunção dela com qualquer outra proposição. Certo? Isso daqui acaba sendo verdadeiro. Então, assim como a regra da conjunção, né, de exclusão do conectivo da conjunção, eu tenho duas variáveis, né, duas variações dela. Bom, a regra de exclusão do conectivo da disjunção, ela é um pouco exótica, né? Então, para isso, né, eu assumo duas hipóteses, A e B, né, são duas hipóteses assumidas, e quando eu excluir o conectivo da disjunção, eu vou, né, obter uma outra fórmula qualquer, certo? Entendido? Então, para isso daqui, nesse caso, eu eliminei o conectivo da disjunção, como vocês observam aqui, né? Esse J é justamente esse índice que eu estabeleço para essas premissas assumidas, né? E nesse momento aqui, quando eu utilizo essa regra, eu terei me livrar, digamos assim, dessas premissas que eu assumi, certo? Então, essa regra é um pouco confusa, é meu chatinho da gente entender, beleza? Vamos aqui para mais outro conectivo, no caso aqui, o conectivo da negação. Veja, aliás, negação não, desculpa. Esse símbolo aqui, pessoal, esse símbolozinho que parece um T de cabeça para baixo, é uma constante que alguns autores chamam de falsum, né? O falsum é uma constante que retorna somente, ela tem valor falso o tempo todo, certo? Temos o falso e temos essa outra constante que é o verum, né? Isso é comum vocês encontrarem na literatura matemática. O falso e o verum são constantes, então, enquanto que o falso ele tem o tempo todo o valor de verdade dele é F, é o falso. O verum, o tempo todo o valor de verdade dele é verdadeiro, desculpa. Certo? Entendido? Então, eles são símbolos de verdade, ok? Beleza? Então, eu posso eliminar e posso incluir essa constante. A gente não vai trabalhar, né, a gente não vai ter regra de inclusão do verum, apenas do falso, tá bom? Não precisa a gente se preocupar com isso. Então, no caso aqui de inclusão da constante falso,
eu tenho essa regrinha. Ou seja, se eu tenho A e não A, então isso daqui resulta em quê? Em um falso. Ora, vocês devem lembrar que a gente trabalhou lá no início da nossa disciplina, eu apresentei para vocês alguns princípios, né? Um dos princípios que eu apresentei foi o chamado princípio da não contradição. No princípio da não contradição, vocês com certeza estão lembrados que ele era assim, ó, A, conjunção, não há. Ou seja, isso daqui é uma contradição, não importa o valor de verdade do A, ele sempre vai obter um valor F, certo? Ou seja, isso daqui é uma contradição. Ora, o falso, essa constante falso, ela geralmente é utilizada para denotar justamente uma contradição, beleza? E aqui, isso foi a regra para incluir o falso. E a regra para excluir o falso, ela é bem tranquila. Bom, existe um princípio na lógica que é o seguinte, de uma contradição, eu posso derivar qualquer coisa. Ou seja, se eu tenho um falso, então dele eu posso derivar um A qualquer, um B qualquer, enfim, qualquer proposição eu posso derivar a partir disso daqui, certo? Isso daqui me lembra também um tipo de demonstração chamada demonstração por vacuidade, certo? Demonstrações nós vamos ver em detalhes no segundo período lá na matemática discreta, mas eu já posso adiantar para vocês algumas coisinhas. O que é a demonstração por vacuidade? Bom, deixa eu pegar aqui uma condicional, certo? Aqui é só a título de curiosidade para vocês. Eu tenho aqui uma condicional P, condicional Q, certo? Todos vocês sabem que se o antecedente da condicional for F, pouco importa o valor de verdade do consequente, essa condicional será verdadeira, certo? Então, de uma proposição em que o antecedente é falso, eu posso provar por vacuidade que ela é verdadeira, né? Sempre que esse antecedente for falso, tá certo? Vamos ver isso mais em detalhes no próximo semestre, certo? Mas isso daqui é basicamente o princípio que a gente utiliza para justificar por que do falso, né, dessa constante falso, eu posso derivar qualquer proposição, né? Então, essas proposições que a gente deriva, né, nesse caso aqui, elas são assumidas como verdadeiras. Bom, para fechar o conjunto de regras, né, de inferência, nós temos aqui as duas regras de inclusão e de exclusão do conectivo da negação. No caso da inclusão do conectivo da negação, como vocês podem observar, eu também tenho uma premissa ou hipótese assumida, né? Se no meio do caminho eu encontrar um falso, aqui é um falso, beleza? Então, disso daqui, né, do hipótese assumida e um falso, eu posso incluir a negação nessa hipótese assumida. E quando eu faço isso daqui, eu terei descartado essa hipótese assumida. Essa história de descartar a hipótese vai ficar bem mais claro nos exemplos que eu vou trabalhar ainda há pouco com vocês. E, fechando essa nossa peleja, a regra da exclusão da negação. Então, no caso aqui, eu estou assumindo uma hipótese negada, né? Aqui a hipótese assumida está negada, e eu encontrei lá na frente, vamos dizer assim, um falso, né? A constante falsa. Disso daqui, eu posso eliminar essa negação e obter a minha proposição, que ora eu tinha assumido ela como negada, eu obtenho ela sem ser negada, correto? Então, essas são as nossas regras de inclusão e de exclusão dos conectivos da linguagem da lógica proposicional que nós utilizamos para trabalhar com dedução natural usando esse método. Então, esse é um método de dedução natural, certo? Então, para ficar mais claro ainda para vocês, vamos entender aqui, através de exemplos, esses teoremas, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, um outro detalhezinho, deixa eu me colocar aqui melhor. Então, é o seguinte, toda vez que vocês encontrarem na literatura matemática, isso daqui, ó, símbolo a catraca, né? E apenas o consequente dela, né? Não tendo nada aqui no antecedente do sequente, né? Nós dizemos que isso daqui é o quê? Um teorema, correto?
No caso aqui, esses dois exemplos são dois axiomas, beleza? Dois axiomas, e acho que inclusive esse daqui a gente trabalhou na aula passada. Um outro detalhe importante, a dedução natural, que nós estamos utilizando aqui, ele é um método sintático, certo? Ele é um método de dedução que eu não trabalho com a semântica, apenas com a sintaxe das formas. Ou seja, a minha preocupação é com a estrutura daquela forma, correto? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois teoremas, né? Dois teoremazinhos, e esses teoremas a gente, como eles são teoremas, eles são assumidos como sendo verdadeiros. Mas eu preciso demonstrar a validade desses teoremas, certo? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Um outro detalhe. O que é esse DN abaixo do símbolo de catraca? Esse DN ele, está indicando que nós iremos trabalhar com a dedução natural, certo? Se fosse outro método, vamos supor que fosse um método axiomático, eu poderia escrever a catraca e botar a X aqui, né, para a gente dizer que era um método axiomático, beleza? É apenas uma conversão para que vocês entendam melhor como é que funciona a coisa. Bom, gente, então, deixando de conversa, vamos aqui. Eu quero provar que isso daqui é verdadeiro. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou assumir, né, uma hipótese. Eu vou utilizar esse índice 1, porque quando eu utilizar a regra de inclusão do conectivo, da condicional, eu vou utilizar esse índice para informar a quem está lendo a minha demonstração que a partir daquele momento eu eliminei essa hipótese assumida, certo? E logo em seguida eu vou colocar esse A. Aí alguém pode dizer assim, professor, peraí, esse A aqui não é igual a esse outro A lá de cima? Não, não. Para efeito aqui da nossa demonstração, esse A é minha hipótese assumida, e esse A aqui é justamente esse consequente dessa condicional. E vocês vão já começar a perceber um padrão que você vai utilizar toda vez que você precisa demonstrar algum argumento através da dedução natural, utilizando esse método que eu estou apresentando, certo? Então, eu preciso pegar esse meu consequente da condicional e ele é uma das minhas hipóteses que já faz parte do meu argumento, certo? Bom, dito isso, o que é que nós precisamos? Nós precisamos agora construir essa condicional. Esse exemplo é muito trivial, é muito simples, é mais só para vocês entenderem como é que você constrói a demonstração. Bom, coloquei aqui o meu tracinho, né? E agora eu vou utilizar a regra da inclusão da condicional e vou fazer isso utilizando o quê? A hipótese assumida número 1. Qual é a hipótese assumida número 1? É essa daqui. Então, o resultado disso daqui vai ser a condicional A, certo? Bom, como eu falei, esse daqui é bem trivial, né? Bem simples, porque eu tenho aqui uma condicional A é sempre verdadeiro, é tautológico, isso daqui é válido, certo? Mas o que é que eu estou mostrando aqui para vocês? É nada mais, nada menos do que a prova, né? Isso daqui é a demonstração, certo? De que realmente esse teorema aqui ele é válido, certo? Essas demonstrações de teoremas, elas são um pouco assim, num primeiro momento você pode achar um tanto confuso, certo? Então, ficam mais simples, mais interessantes as outras demonstrações de argumentos em que eu tenho tanto as premissas como tenho aqui a conclusão, que eu também vou trabalhar daqui a pouco. Vamos aqui para esse outro. Nesse outro aqui, o que é que nós temos? Nós temos que esse A é antecedente dessa condicional e esse B é antecedente dessa outra condicional. No final das contas, nós vamos precisar construir essa condicional aqui, certo? Então, nesse caso, eu vou assumir que isso daqui é uma premissa e que o B também é uma premissa assumida. Coloco 1 e 2, certo? E me resta quem? Me resta esse A. E o mesmo raciocínio que eu empreguei na letra A, ou seja, o consequente da condicional, eu vou colocar aqui, certo? Pronto, passa esse tracinho aqui. Esse traço indica que a partir dali eu já posso aplicar as minhas regras de inferência. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer?
nós vamos aplicar a regra da inclusão do conectivo da condicional, em quais dessas premissas assumidas? Na premissa 2. O que é que eu vou obter aqui? Eu vou obter B condicional A, certo? Bom, uma vez que eu obtive isso daqui, e essa sentença que a gente obtém, ela é uma sentença válida, lembre-se daquela definição que foi colocada lá no quiz, né? Então, todas essas derivações aqui, elas são inferências válidas. Bom, a partir daqui, o que é que eu posso fazer? Eu vou agora utilizar novamente a regra de inclusão, só que agora eu vou eliminar, né, essa hipótese assumida número 1. E nesse caso, o que é que eu vou obter? A condicional B condicional A. Pronto. Isso que eu obtive, como vocês podem observar, é igual ao nosso teorema que eu queria demonstrar. Certo? Entendido? Bom, o que é que eu poderia explicar melhor para vocês a respeito disso daqui? Então, vejam bem. Quando eu construo uma demonstração dessa, eu estou mostrando que, dadas duas premissas A e B, né, eu posso chegar a ter uma conclusão na forma de uma condicional A, condicional B, condicional A, certo? Então, esse passo a passo aqui, certo? Esse conjunto de deduções está simplesmente mostrando para vocês que é possível, dadas essas duas premissas aqui, né, A e B e a própria premissa A, chegar a ter essa condicional em que o consequente dessa condicional é outra condicional, como vocês estão vendo aqui, certo? Teoremas é um pouco mais complexo, assim fica mais confuso da gente entender, mas o que eu gostaria que vocês compreendessem bem é como é que eu escolho as regras que eu vou utilizar, certo? Então, observe que aqui eu tinha somente conectivos da condicional, então eu só ia trabalhar com conectivos, aliás, com regras voltadas para o conectivo da condicional, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar com bastante cuidado o teorema ou o argumento que você tem, já para ter uma ideia de quais são as regras que você vai trabalhar. Vamos passar aqui para outros exemplos que vão ficar mais fáceis, né, para vocês entenderem. Bom, um último exemplo utilizando teorema. Esse teorema aqui já é bem mais complexo. Você pode observar que eu tenho somente condicionais. Então, nesse teorema aqui, para mim demonstrá-lo, eu vou utilizar somente as regras de inclusão e de exclusão de condicionais. Nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Né? Nós vamos, inicialmente, trabalhar desmontando digamos assim, esse teorema, né? Ou seja, excluindo os conectivos da condicional e depois remontando ele. Beleza, Giovanni? Depois você assiste a aula gravada, tá certo? Mais tarde eu vou colocar lá no canal, por volta assim, das 14 horas já estará disponível para vocês, tá bom? Beleza? Então, gente, continuando aqui. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Observem que eu tenho isso daqui como condicional, né? Eu tenho tudo isso daqui também como antecedente, desculpa, certo? E, né, o A, ele é antecedente, aqui ele aparece novamente, enfim. Foquemos a nossa atenção nos antecedentes dessas condicionais. Esses antecedentes, eles vão se transformar em quê? Em premissas assumidas. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir aqui uma linha em que eu vou colocar as minhas premissas assumidas. E vou numerá-las, certo? É muito importante que você não esqueça de numerar essas premissas, tá certo? Então, aqui eu tenho a 1, que foi esse antecedente aqui. Eu vou colocar aqui o A e o índice 3. Por que 3? Porque esse A condicional B vai ser o meu 2, certo? Aqui é o 2. E agora eu vou fazer uma cópia desse A. Então, observem bem. Esse A índice 3 é igual a esse outro aqui. Então, aqui são cópias,
certo? Eu posso tranquilamente trabalhar com cópias de sentenças quando necessário for, certo? Entendido? Bom, a partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Nós temos tudo isso, né? Beleza. E esse outro aqui. Observem o seguinte, a estrutura que a gente constrói, quando nós empregamos esse método da dedução natural, ela constrói uma árvore, né? Então, esse exemplo aqui vai ficar muito mais fácil vocês entenderem a árvore que a gente vai construindo, certo? Então, observe que aqui é como se fosse um ramo da árvore e aqui é um outro ramo dessa árvore. Esses dois ramos indicam justamente, ó, o meu antecedente e o meu consequente dessa condicional. Então, observe que essa condicional ela é o meu conectivo principal, e aí a gente volta para aquelas informações iniciais na disciplina sobre sintaxe, conectivo principal, então aquela coisa toda que, como eu disse para vocês lá no início, lógica é um tipo de disciplina na qual você, tudo aquilo que você aprende numa aula, você vai utilizar no futuro também, certo? Bem, o que nós precisamos fazer aqui? Observe que eu vou empregar uma regra, né, uma regra de exclusão, certo? Exclusão de quê? Do conectivo da condicional. Então, coloco aqui e coloco aqui. Conectivo, né? E esse Ezinho indicando que eu vou excluir o conectivo da condicional. Observem atentamente. Vejam que a forma dessa que eu tenho aqui acima dessa linha é semelhante àquilo que vocês viram quando eu apresentei. Então, nesse caso aqui, o que é que vai resultar? Vai resultar B condicional C, certo? Essa condicional aqui é nada mais nada menos do que o resultado da derivação da aplicação da regra da exclusão do conectivo da condicional. E aqui eu vou obter o quê? Um B, ok? Então, beleza. Aqui também, tranquilo, certo? Bom, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Eu vou agora unificar esse traço e, de cara, vocês já vão perceber, vocês vão atentar para o seguinte fato. Pô, B condicional B, dado B condicional B e B, eu vou excluir também esse conectivo aqui. Eu preciso excluir novamente. Então, eu aplico a regra da exclusão e vou obter C. Certo? Pronto. A partir desse momento, observem que nós temos aqui uma árvore, esses dois ramos, eles se unificaram, e esse C, ele é justamente o consequente dessa condicional e o consequente dessa outra condicional. A partir desse momento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar regras de inclusão do conectivo da condicional. Para, a partir daqui, nós vamos reconstruir essa minha fórmula aqui, certo? Então, para isso, bom, nós vamos reconstruir a partir de quê? A partir das premissas que eu assumi como sendo verdadeiras, nossas hipóteses assumidas. Então, nós vamos começar uma regra de inclusão, né? Com quem? Com essa hipótese 3, né? Vejam que a hipótese A, que é o índice 3, ela tem cópia, né? Entendido? Então, nesse caso aqui, eu poderia utilizá-la várias vezes, não tem problema. Então, nesse caso aqui, a inclusão do conectivo da condicional com a hipótese 3, qual é o resultado disso? A condicional C. Bom, A condicional C, agora eu vou utilizar novamente uma regra de inclusão, com qual hipótese? Com a 2. E agora eu vou ter A condicional C. Opa, peraí. Foi mal. A condicional C. Condicional. Quem é a 2? A condicional B. Certo? Entendido? Deixa eu só aumentar aqui esse traço para ficar mais bonitinho. Bom, a partir daqui, ó, eu já eliminei a 2 e a 3. Correto? Então, está faltando o quê? Né? Nós vamos agora incluir conectivo a partir de quem? Da 1. Certo?
E o resultado disso daqui vai ser A, quem é 1? Justamente essa fórmula aqui, ó. Certo? Então, vai ser A condicional B condicional C, condicional, isso que eu acabei de derivar. A condicional B, opa, condicional A condicional C. Certo? Pronto. Eis a minha prova. Então, nós provamos, né, que realmente esse teorema aqui é válido. Beleza? Bom, prova de teorema, tranquilo. Agora a gente vai passar para um outro exemplo. Nesse caso aqui, nós temos alguns resultados, certo? Nesse caso, eu tenho um argumento. Por que um argumento é diferente de teorema? Porque no sequente, a catraca tem hipótese e tem conclusão. Aqui são hipóteses e aqui a conclusão. Beleza? E assim fica mais fácil, acredito eu, de vocês entenderem como é que funciona esse processo da dedução natural. Vamos começar com esse daqui, certo? É bem tranquilo, deixa eu pegar aqui o livro. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos ter a nossa conclusão A, né? E eu vou ter como hipótese assumida não A. E eu vou chamar aqui de 1. Correto? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? De acordo com a nossa regra, com aquelas nossas regras, se eu tenho um símbolo proposicional e a negação dele, eu posso utilizar a regra de inclusão do falso, certo? Ou seja, está aqui aquele minha constante falso, disso daqui eu vou derivar isso, certo? Bom, a gente sabe que desse falso eu posso derivar qualquer coisa, ok? Ou melhor, se eu tenho esse falso e a negação do A, desculpa, né? Eu tenho um falso e a negação de A, o que é que eu posso fazer? Eu posso incluir uma negação, eu posso empregar a regra da inclusão da negação. E eu vou utilizar quem? Vou utilizar essa premissa aqui, certo? Nesse caso, como essa premissa já é a negação, e eu estou incluindo a negação, isso deriva negação da negação, certo? Ou seja, né, consegui mostrar, né, claramente que, né, nós derivamos essa negação aqui, beleza? Bom, essa outra regra aqui, né, aliás, antes da gente passar adiante, deixa eu só recordar para vocês o seguinte. Isso daqui é uma equivalência notável que é bem conhecida de vocês, que é a dupla negação, certo? Então, a dupla negação, a gente já falou anteriormente, certo? Então, se eu tenho a negação da negação de A, eu tenho o próprio A, correto? Bom, vamos agora para essa outra demonstração. Nesse caso aqui, eu tenho duas premissas e uma conclusão, certo? Como é que nós vamos trabalhar aqui nela? Deixa eu pegar aqui meus alfarrábios. Nós vamos começar colocando aqui P condicional Q, que é essa minha premissa, e eu vou utilizar uma premissa assumida, uma hipótese assumida, vou chamar aqui de 1, correto? Nesse caso aqui, eu vou excluir o conectivo da condicional, e o que é que eu vou obter? Vou obter Q, correto? Entendido? Bom, obtive Q, eu pego esse não Q, que é uma hipótese, coloco aqui, não Q. Então, agora eu tenho Q e não Q. O que é que eu posso derivar aqui? Eu posso incluir o meu falso, né? Q e não Q é uma contradição, certo? Utilizei a regra da inclusão do falso, e agora eu tenho uma premissa assumida, né? Um falso, e aí isso nos lembra o quê? Que eu posso aplicar a regra da inclusão da negação. Então, aplicando a regra da inclusão da negação,
Lembrando que a regra da inclusão da negação, ela elimina uma hipótese assumida, no caso aqui essa hipótese 1, e o resultado vai ser não P, correto? Então, observem que nós chegamos a essa conclusão, bonitinho, ok? Chegamos a essa conclusão, tranquilo, tranquilo, numa boa, ok? Bom, aqui foi mais fácil, a gente começou com uma das premissas, assumir uma premissa, uma hipótese assumida, né, no caso P, para quê? Para que eu pudesse, através dessa construção aqui, empregar a regra da exclusão da condicional. Obtive esse Q já foi derivado, esse não Q, eu já tinha ele aqui, né, no meu sequente, e como eu tinha Q e não Q, eu poderia tranquilamente empregar a regra da inclusão do falso. Incluir o falso, e nesse caso eu já tinha minha premissa assumida, né, e um falso, disso daqui eu poderia tranquilamente empregar a regra da inclusão da negação. Correto? Tranquilo, foi fácil isso daqui. Beleza? E agora vamos para mais dois exemplos bem fáceis. Aqui eu tenho uma outra equivalência notável, que é a contrapositiva, certo? Então, não Q condicional não P, ela implica em P condicional Q, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos ter não Q condicional não P, certo? É a única hipótese que eu tenho por enquanto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos assumir, né, não Q. Vejam que quando a gente utiliza a dedução natural, muitas vezes é necessário que a gente se valha, né, da criatividade, da análise, né, do que é que você tem e o que é que você precisa ter. Eu tenho essa condicional aqui. Eu precisaria do antecedente negado para poder eliminar essa condicional, correto? Então, com isso aqui, eu posso empregar a regra da eliminação da condicional, e o que é que eu vou obter? Não P, ok? Bom, observem que o meu destino é isso aqui, certo? E eu também, lá na frente, eu vou precisar eliminar essa hipótese assumida. Bom, não esqueçam disso jamais. Nesse caso aqui, eu tenho não P. Eu posso também utilizar uma outra hipótese assumida, eu vou chamar de índice 2, e agora eu vou incluir, né, o meu falso. Ó, não P e P, tenho aqui minha constante falso tranquilamente. Agora, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a montar o nosso quebra-cabeça, certo? Então, vejam bem, ó. Nesse caso aqui, eu tenho o falso e esse não Q e o falso. A regra da exclusão da negação. Então, eu vou utilizar a exclusão da negação em cima de quem? Em cima essa premissa assumida 1. Então, o que é que eu vou obter? Não Q e o falso, vou obter Q. Correto? Pronto. Esse meu Q, eu vou agora utilizar ele como consequente de uma condicional e vou empregar a regra da inclusão da condicional e eu preciso eliminar outra hipótese assumida. No caso aqui é a hipótese 2. Então, eu coloco aqui o índice 2 e vou obter P condicional Q. Ok? Pronto, tranquilamente. Acabei de fazer a demonstração. Certo? Então, tudo isso daqui, todas essas derivações constituem a minha demonstração. E para a gente encerrar essa etapa, né, vamos só fazer essa outra demonstração aqui, que ela é um pouco mais complexa. Deixa eu só pegar aqui meus alfarrábios. Beleza? Gente, aqui é o seguinte. Nesse caso, nós temos aqui uma das leis de De Morgan, né? Acho que vocês devem estar lembrados dela, né? E aqui nós vamos trabalhar já de cara com premissas assumidas, certo? Vamos lá. Então, eu vou assumir, eu tenho P, né? Certo?
E nesse outro ramo aqui, eu preciso assumir que eu tenho o Q. Correto? Índice 2. Bom, com essas duas aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou empregar a regra da inclusão da disjunção. Deixa eu fazer o seguinte, eu estou precisando de mais espaço aqui. Eu vou levar isso aqui para baixo. Um momentinho. Opa. Tem aqui outra página, que aí fica mais fácil da gente trabalhar. Ai, Jesus. Porque essa derivação aqui ela é bem grandinha. Pronto, vou colocar aqui. Então, gente, presta atenção aí. Esse daqui é um passo a passo que, se você se distrair, você pode se perder no meio do caminho. Então, voltemos para cá. Aqui também eu vou empregar a regra da inclusão da disjunção. Na regra da inclusão da disjunção, eu pego esse meu P e faço a disjunção dele com um Q qualquer. Certo? Entendido? Aqui eu vou pegar o meu Q e faço a disjunção dele com o Q qualquer. Correto? Tranquilo? Pronto, é isso que eu tenho. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos assumir outra... Vamos agora colocar outras duas... Peraí. Eu acho que eu acabei me perdendo aqui. Não, é esse mesmo. Então, nós vamos... Opa, peraí. Agora a gente vai pegar isso daqui, ó. Não Q, disjunção Q. Vou colocar aqui entre parênteses para ficar mais organizado, porque aqui é que é o pulo do gato. Atenção. Não P, disjunção Q. E aqui também, não P, disjunção Q. Observe que esse não P, disjunção Q, ela já era uma premissa do meu argumento, certo? Esse P, disjunção Q, ele foi derivado através da aplicação da regra da inclusão da disjunção. Com isso daqui, o que é que nós podemos fazer? Inclusão do falsum, né? Aquela regrinha. E aqui eu vou ter falsum, e aqui eu vou ter o falsum também. Correto? Pronto. Continuo tendo dois ramos, só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou incluir, né, vou utilizar a regra da inclusão da negação e vou trabalhar com quem? Com esse 1. E aqui a mesma coisa, só que eu vou trabalhar com esse 2. Correto? Então, inclusão da negação e o 2. Nesse caso, eu vou obter, ó, P falso, não P. Aqui eu vou obter não Q, né? Eliminei as duas premissas assumidas, passo um tracinho aqui, e agora eu vou simplesmente empregar a inclusão da conjunção e vou ter não P, conjunção, não Q. Pronto. E aqui morreu Maria Preá. Certo? Entendido? Bom, essa demonstração aqui, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente começou, né, o primeiro passo que a gente deu aqui no processo já foi utilizando hipóteses assumidas, certo? Essa história das hipóteses assumidas pode acabar sendo um ponto mais complicado, né? Pô, qual é a hipótese que eu escolho? Qual é o símbolo que eu escolho para ser hipótese assumida? E isso você vai adquirindo com a experiência, né? Resolvendo exercício e tal. Beleza? O importante é que, depois que você trabalhou com essas duas hipóteses assumidas, lá na frente você as excluiu, certo? Ó, assim que você utilizou a regra da inclusão da negação, aqui com 1 e com 2, significa que você excluiu essas duas hipóteses, beleza? Essa negação da disjunção aqui, ela é nada mais, nada menos do que uma cópia do que você já tem lá no sequente, né? Lembremos que o nome disso daqui tudo é sequente, então simplesmente eu copiei para cá. Quando eu fiz isso daqui, eu estabeleci as condições para utilizar a regra da inclusão do falso, tanto nesse ramo quanto nesse outro ramo. Quando eu incluí o falso aqui, quando eu derivei o falso tanto aqui
quanto aqui, eu estabeleci as condições para, através dessa hipótese assumida e desse falso aqui, empregar a regra da inclusão da negação. Então, eu incluí a negação em quê? Nesse P. Aí aqui, ó, eliminei essa hipótese assumida, e a mesma coisa aconteceu lá no outro ramo. Obtive não P e não Q, e estabeleci as condições para utilizar a regra da inclusão da conjunção, certo? E aqui vocês observam que nesse ponto aqui, a minha árvore, que eram 2 ramos, agora passou a ter somente um. E chegamos à conclusão final com não P, conjunção não Q, que é justamente a conclusão do meu sequente, ou do meu argumento. Tranquilo? Gente, vou interromper aqui esse compartilhamento, que agora eu vou passar para um outro ponto aqui da nossa explicação, e vocês vão comparar, né, esse método, que é o método que os autores desse livro utilizam. Agora eu vou utilizar o método também de dedução natural desse outro livro aqui. Nesse outro método, você terá mais regras de inferência, certo? Ah, professor, aqui eu só tinha basicamente 8 regras, né? Certo? São 2 regras para cada conectivo, tem aquelas 2 regras para o falso, então tenho 2 regras para a conjunção, 2 regras para a disjunção, 2 regras para a condicional, 2 regras para a negação e 2 regras para o falso. No frigir dos ovos são 10 regras também. Só que esse outro método, eu particularmente, eu acho ele mais intuitivo, certo? Esse daqui eu acho ele muito elegante, muito bacana você construir essa árvore e tal, fazer essas derivações. Ele exige um pouco mais de raciocínio da gente, tá bom? Beleza? Então vamos ao outro método. Deixa eu só preparar aqui a apresentação. Um momentinho. Nesse caso, esse outro método, na verdade, eu já apresentei para vocês na aula do semestre passado, certo? Na gravação. Eu vou só revisar aqui rapidinho, e aí eu vou fazer alguns exercícios para vocês estabelecerem assim, a comparação, tá bom? Eu não vou detalhar muito aqui a parada, não, certo? Então, nesse caso aqui, pronto. Só passar aqui esse slide. Ó, nesse caso, a gente utiliza as regras que a gente utiliza. Deixa eu só liberar aqui. Ó. Pronto, já sai. Era o gato daqui de casa querendo sair. Então, aqui as regras de inferência elas vão ter nomes, né? No caso, regra da adição, regra da conjunção, regra modus ponens, que já é velha conhecida de vocês, regra modus tollens. Aí vocês vão observar que essas regras, elas possuem algumas ligações com o que a gente acabou de ver. Por exemplo, a regra da adição é a mesma regra da inclusão do conectivo da disjunção. Observe aqui. Eu tenho aqui uma proposição qualquer, eu posso fazer a disjunção dela com outra proposição. É nada mais, nada menos do que a mesma regra da inclusão do conectivo da disjunção. A regra da conjunção é a regra da inclusão do conectivo da conjunção. Só que aqui o formato é um pouco diferente, certo? Vão observando aqui. Modus ponens, a regra da eliminação do conectivo da condicional. A regra modus tollens também é a regra de eliminação, só que vocês observam bem. No caso do modus tollens, eu tenho uma condicional e o consequente da condicional negada. E o que é que eu vou obter? O antecedente negado. Alguns autores gostam de chamar essas regras, né, que eu estou apresentando para vocês, de abreviações, né? Ou seja, é como se fosse atalhos para a gente fazer a dedução natural, certo? Vamos aqui outra regra. Aqui é só uma aplicação, né? E agora eu queria mostrar outro conjunto de regras, que também para vocês perceberem como o que eu falei ainda há pouco, né? A essência é a mesma, só que eu estou utilizando uma notação, certo? Deixa eu carregar aqui.
Tem horas que o Prezi... Pronto, beleza. Vamos lá. Bom, essas foram as regras que a gente acabou de ver, né? E aqui nós temos o silogismo disjuntivo. No silogismo disjuntivo, o que é que nós temos aqui? Nós temos a eliminação do conectivo da disjunção. Tá? Vocês viram que o conectivo da disjunção, para a gente eliminar, nós temos aquela regrazinha que eu mostrei para vocês, e que eu particularmente acho ela um tanto quanto confusa, né? E aqui no silogismo disjuntivo, eu simplesmente tenho uma disjunção e a negação de um dos disjuntivos. Quando eu tenho essa estrutura, eu elimino a disjunção e fico só com o disjuntivo que não está negado. No silogismo hipotético, o que é que eu tenho? Eu tenho duas condicionais, sendo que o consequente de uma das condicionais é o antecedente da outra. E o que é que eu vou derivar? Uma outra condicional formada pelo antecedente da primeira condicional e o consequente da segunda. Correto? E aí, essa regra aqui não tem uma analogia com o que a gente viu anteriormente. Mas o que é que a gente pode observar? Essa regra aqui poderia ser uma regra de inclusão de condicional, certo? O dilema construtivo. Temos duas condicionais, sendo que a primeira condicional tem um P condicional R, né, R condicional S, aliás, P condicional Q, R condicional S, e a minha terceira premissa é uma disjunção formada pelos antecedentes das condicionais. E a minha conclusão, né, ou seja, quando eu tenho essa estrutura, eu posso derivar uma conjunção, aliás, uma disjunção formada pelos consequentes das duas condicionais. Já o dilema destrutivo, que inclusive a gente falou lá no quiz, também eu tenho duas condicionais e uma disjunção, só que diferente do dilema construtivo, essa minha disjunção ela é formada pelos consequentes negados. E eu concluo, né, eu posso derivar uma outra disjunção formada pelos antecedentes das condicionais negadas. Pronto, aqui com essas 10 regras eu posso verificar a validade de diversos argumentos, que é isso que eu vou fazer agora com vocês aqui. Certo? Deixa eu interromper novamente, voltar aqui para a nossa lousa. E assim a gente já está caminhando para os finalmente da nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu só preparar aqui o materialzinho para a gente poder entender melhor, apresentar aqui uns exemplos para vocês, certo? Pronto, vamos lá. Gente, cadê a apresentação? Vamos lá. Temos aqui o seguinte. Chama aqui de letra A. Ó, eu vou colocar aqui alguns exemplos de sequentes, né, de argumentos que nós vamos verificar através da dedução natural a sua validade. Ok? Beleza? No caso aqui, a conclusão é esse aqui. Bom, se a gente fosse utilizar o primeiro método de dedução natural que nós vimos hoje, né, você iria trabalhar ou com as regras de inclusão ou de exclusão de conectivos, certo? Mas agora nós vamos trabalhar com esse outro método que eu estou só refrescando a memória de vocês. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos pegar essas minhas hipóteses, certo? Essas duas hipóteses, e colocar aqui uma abaixo da outra, em linhas numeradas. Isso é importantíssimo que a gente não esqueça de numerar as linhas. E aqui do lado, eu vou botar aqui um pezinho para indicar que são premissas, tá certo? Colocar aqui uma linha horizontal para simplesmente separar. Ó, a gente vai começar a partir daqui. O que vem abaixo dessa linha são hipóteses que são derivadas dessas premissas, né, utilizando as regras de inferência. Então, nesse caso aqui, continuo numerando também, isso é muito importante. Aí eu olho para essas duas premissas e vou fazer o seguinte questionamento. Bom, eu começo por onde? Né? Existe alguma regra de inferência das 10 que nós conhecemos ainda há pouco, que dada uma condicional e uma conjunção, eu posso derivar alguma coisa? Vocês vão lembrar que não. Mas existe uma regra que, dada uma conjunção, eu posso derivar os dois conjuntivos, que é o caso da regra da conjunção.
Então, colocar aqui número 2, uma abreviação aqui da regra da conjunção, e vou derivar o P, certo? Bom, esse P que eu derivei aplicando a regra da conjunção na linha 2, né, ele me proporciona, ele me dá condições para utilizar ele, essa linha 3, juntamente com a linha 1, e fazer o quê? Um modus ponens. Então, eu coloco aqui linha 1 e linha 3 e vou empregar a regra modus ponens. O que é que eu vou obter? Então, vejam bem, vou fazer aqui um rascunho. P condicional Q, que é a linha 1. A linha 3 é o P. Aplicando o modus ponens nessas duas aqui, eu vou obter Q. E aí eu vou obter o Q aqui. Beleza? Esse Q que eu obtive aqui é justamente o meu Q da minha conclusão, meu sequente. E aí eu posso dizer tranquilamente que nós temos uma prova, né, de que esse argumento ele é válido, certo? Essa sequência de derivações aqui é a prova de que esse argumento é válido. Foi um exemplo bem simples, e agora eu queria mostrar para vocês mais um outro exemplo mais complexo. Vou pegar aqui no livro. Pronto, esse daqui está bem bacana aqui. Peraí. Pronto, tá aqui um bem legal. Opa. Cadê? Eu tenho o seguinte, P de junção Q condicional R, R de junção Q condicional P. Aí aqui tem um detalhe interessante. S bicondicional T, ok? Beleza? E temos mais uma premissa que é P conjunção R, ou conjunção S, desculpa. E a minha conclusão é S bicondicional T, ok? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Pegar todas essas premissas ou hipóteses e uma abaixo da outra. P de junção Q, condicional R, R de junção Q, condicional P condicional S bicondicional T e P de junção S. Que são minhas premissas, premissa. E agora, sim. Bom, de cara, a gente já vai observar que eu posso aplicar a regra da simplificação na linha 3 e vou obter o P. Então, linha 3, regra da simplificação. Bom, depois disso, o que é que a gente pode fazer? Eu posso fazer a regra da adição da linha 4 com o Q. Então, vamos obter P de junção Q. Então, linha 4, regra da adição. Com esse P de junção Q, eu vou fazer o quê? Vou fazer modus ponens com a linha 1. Então, linha 6, eu vou pegar a linha 1 e a linha 5, aplicar a regra modus ponens e vou obter R, certo? Observe que esse R, ele aparece bem aqui, né? Tranquilamente. Então, nesse caso, eu posso fazer o quê? Adição também com ele. Então, R de junção quem? Vamos ver aqui. R de junção Q. Beleza? Então, linha 6, regra da adição. E na linha 8, eu posso fazer a linha 7, modus ponens com a linha 2, e vou obter P condicional S bicondicional T, linha 2 e linha 7, modus ponens. Com isso aqui, com a linha 8, eu faço aqui a linha 9. Vou pegar esse P da linha 4, esse é a linha 8, vou aplicar modus ponens novamente e vou obter S bicondicional T. Quem é S bicondicional T? É justamente o nosso
a nossa conclusão, correto? Então, turma, vocês estão vendo que esse outro método, que também é um método de edição natural, ele exige o que de vocês? Exige, primeiro, que você compreenda, né, meio que decore, memorize aquelas 10 regras que eu falei, que eu mostrei naqueles slides, certo? No Prezi, beleza? Depois disso, você tem que estabelecer uma estratégia de quais as regras você vai aplicar para desenvolver a sua prova, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno, digamos assim, passo a passo de como você pode estabelecer qual é a melhor estratégia. Né? Deixa eu só pegar aqui o PDF. E aí a gente já caminha para os finalmente de hoje. Meu Deus, cadê lógica? Pronto, está aqui. Esse PDF que eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu deixei lá no sistema acadêmico. Se eu não tiver deixado, eu farei hoje à tarde, tá bom? Então, prestem bem atenção, que o uso dessas regras, aliás, dessa tática, dessa estratégia, vai facilitar muito a vida de vocês. Né? Bom, gente, então vamos lá. Nós temos aqui, primeira coisa, estabelecer uma diferença entre tática e estratégia. Né? Uma tática é o uso de manobras ou artifícios de pequena escala, ao passo que a estratégia é tipicamente entendida como se referindo a um objetivo maior, mais abrangente. Bom, estratégias e táticas para o uso da dedução natural. Isso daqui vai auxiliar vocês na hora de resolver a próxima lista de exercícios, a próxima lista de tarefa que vai ser essencialmente dedução natural. Tanto usando esse método que eu expliquei agora, como o primeiro método também, e também o método axiomático. Né? A próxima lista de tarefas vai ser basicamente isso. Se eu não me engano, até na lista 2 eu já coloquei alguma coisa a respeito. Bom, qual é a primeira estratégia? Simplificar e isolar. Simplificar e isolar significa o quê? Você tem determinadas fórmulas que você precisa eliminar conectivos. Então, quais são as regras que eliminam conectivos? A regra da simplificação, o modus tollens e o modus ponens e o silogismo disjuntivo. Então, se você precisa simplificar, você precisa eliminar conectivos, você pode utilizar essa estratégia, certo? E as regras que trabalham com eliminação de conectivos são essas 4 aqui. Bom, procurar negações. Quando você tem negações, quais são as regras de inferência que trabalham com negação? Modus tollens e o silogismo disjuntivo, certo? Então, você identificou uma negação lá no meio lá das suas hipóteses ou das suas derivações, né? E você precisa trabalhar com elas, você vai usar uma dessas duas aqui, certo? No caso de trabalhar com condicionais, né? Quais são as regras que trabalham com condicionais? São essas 4, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético e o dilema construtivo, né? Pronto. Então, tem lá, eu vejo algumas condicionais. Será que eu posso trabalhar com modus ponens ou modus tollens? Né? Então, é basicamente isso aqui. Lembre-se que no caso do dilema construtivo e do dilema destrutivo, você precisa, pelo menos, né, você precisa ter necessariamente 3 premissas, que são 2 condicionais e uma disjunção. No caso do dilema construtivo, essa disjunção é formada pelos antecedentes das 2 condicionais anteriores, e no caso do dilema destrutivo, a disjunção é formada pelos consequentes negados, certo? Bom, se a gente precisa adicionar algo que seja necessário, nós vamos utilizar a regra da adição, que no caso a regra da adição é uma regra de inclusão de conectivo, né? E se eu preciso combinar linhas, né, eu vou utilizar a regra da conjunção, que também é uma regra de inclusão de conectivo. E aí você pode fazer uma espécie de paralelo entre o primeiro método que eu falei hoje e esse segundo método, tá bom? Entendido aí? Bom, gente, então, por hoje é só. Foi um conteúdo bem denso, o nosso conteúdo de hoje, mais uma vez, um conteúdo bastante denso. Para você adquirir mais
digamos assim, mais firmeza, mais segurança no uso da dedução natural, é necessário fazer exercícios, e aí eu estou pensando seriamente na próxima lista de tarefas ser só dedução natural, tá bom? Eu não me lembro se na lista de tarefas anteriores eu coloquei alguma questão de dedução natural, mas eu quero, na próxima lista, focar na dedução natural. Tanto para vocês empregarem o primeiro método que eu utilizei hoje, como esse segundo. É importantíssimo que vocês saiam da disciplina de lógica matemática com bastante segurança no uso da dedução natural. Beleza? Bom, então por hoje é só. Declaro encerrada a nossa aula de hoje. Vou interromper aqui a nossa gravação.